amados irmãos, você que é inscrito no nosso canal, da EBD Online e da DPU, Assembleia de Deus Plena Unção, aqui no bairro do Andaraí. Nós estamos esperando por você aqui, sempre de braços abertos. Nosso pastor presidente, pastor Marcos Fernandes, está de braços abertos aí, dizendo: venha participar dos nossos cultos às terças-feiras, quintas-feiras, domingo pela manhã e domingo à noite. Eu sou o pastor Radamés Gonzaga e trarei para você agora, com muita alegria, não somente eu, mas essa equipe maravilhosa. O diretor está ali, diretor está animado, também o nosso diretor de áudio também está animado, não é assim, Jonas? Vamos para frente e nós vamos trazer a lição de número 7 do quarto trimestre, tá? Os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Você é nosso convidado e já vai compartilhando, já vai curtindo, já vai chamando, convidando, porque nós fazemos com excelência para você, ok? O texto áureo, amados irmãos, da nossa lição está em Filipenses capítulo 4, o verso 8. Filipenses capítulo 4, verso 8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A verdade prática diz: o cristão sábio e prudente preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Então, a verdade prática já está apontando para a questão da obediência a Cristo, ok? Na nossa introdução, já partindo para a nossa introdução, eu quero trazer pelo menos dois pensamentos, duas frases que eu gosto muito. Eu sou um autodidata em relação às questões ligadas à mente humana, amados irmãos. Gosto muito de estudar neurociência, psicologia e, é claro, que nós vamos navegar no mar teológico. Essa é a nossa proposta. Mas nada impede de nós trazermos lampejos, fagulhas da ciência que estuda a mente humana, ok? Da psique. E eu gosto muito das seguintes frases. Pensar é usar os sentidos internamente. Uma outra frase que eu gosto muito é: pensar é dialogar consigo mesmo. Não é bacana? Pensar é dialogar consigo mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já viu uma pessoa dialogando consigo mesmo? E o que é que você acha disso? Você acha estranho? A pessoa na rua. Você acha estranho, né? 99% das pessoas que nós perguntamos isso diz assim: pastor, isso não é estranho não. Se for um carioca, diz assim: isso não é estranho não, isso é estranhão. Mas na verdade, olha só, dentro de um ponto de vista científico, amados irmãos, essa prática é extremamente saudável. Você sabia disso? Dialogar consigo mesmo, falar mesmo, conversar consigo mesmo. É extremamente saudável do ponto de vista científico, porque você organiza as suas ideias. Ué, nós ouvimos tantas vozes, por que não ouvir a nossa própria voz? Então, quando você encontrar algum irmão conversando consigo mesmo, fala para ela: eu aprendi na EBD Online da DPU que você está fazendo a coisa certa. Olha, uma outra informação interessante dentro do contexto científico, para nós colocarmos um fundamento, uma plataforma, né, e entrarmos propriamente dito na nossa lição, é bastante curioso saber que
No dia a dia, amados irmãos, o ser humano tem pelo menos 50 mil pensamentos por dia. Vou repetir, 50 mil pensamentos por dia. E não só isso, que 90% desses pensamentos tendem a ser negativos. Negativos. Por isso a importância de nós estudarmos a lição de número 7. Por isso a importância de sabermos que tipo de pensamentos nós temos adotado. É muita coisa, 85% de pensamentos negativos. Gente, olha, é muita coisa. E além disso, 85%, amados irmãos, obedecem a um processo de repetição. Aquilo que nós chamamos de padrão cognitivo. Você se interessou depois dessas informações científicas? Agora nós vamos para a teologia. Naturalmente, de maneira bem clara, nós estaremos aí em 20 minutinhos trazendo o norte para você. Você vai se interessar mais ainda por esta lição ao saber que Provérbios, capítulo 23, verso 7, a parte A, diz assim na versão da Bíblia King James, do rei James, ok? A versão King James. Porque como pensa em seu coração, assim ele é. Porque como pensa em seu coração, assim ele é. É claro que a Bíblia está falando do homem. Então, como já afirmamos em aulas passadas, a alma é a sede dos sentimentos, das emoções, do intelecto, sentimentos, emoções, intelecto e também daquilo que chamamos de volição, né, que tem a ver com as vontades, ok? Embora o estudo da mente humana esteja dentro de uma área bastante complexa, por ser bastante diversificada, o que precisamos saber apenas é que, de antemão, né? Nós precisamos saber de muita coisa, mas de antemão, né, o que nós precisamos saber é que a parte consciente, ou a parte que o nosso autor chama de cognitiva da mente, habilita o homem a raciocinar, a pensar, ok? E aí você diz, pastor, o senhor está chovendo no molhado. Isso é óbvio, né? Que a parte cognitiva habilita o homem a pensar. Sim, concordo com você. Mas a pergunta é, em que nível se encontra esse pensamento, esse diálogo interno em nossas vidas? E agora, como é que você vai se comportar ou está pensando diante desta pergunta? Vou repetir. Ok, a parte cognitiva é responsável pelo raciocínio, pelos pensamentos e vários outros processos que não vêm ao caso agora. Mas em que nível se encontra esse diálogo interno, esses pensamentos nas nossas vidas, sendo nós cristãos? É disso que o autor da lição está falando. Então, se eu estou feliz, se eu estou triste, onde esse estado se originou? Num pensamento. Esse meu estado triste, feliz, nervoso, calmo, se originou aonde? Num pensamento. E dentre, não é, esses diversos aspectos ligados à capacidade dada por Deus ao homem de usar aquilo que chamamos de cognição, tá? Pastor Radamés, cognição? Sim, cognição. Cognição
se refere aos processos mentais, tá? Eu sei que eu estou sendo técnico, mas eu estou simplificando o máximo possível para você entender. Cognição se refere aos processos mentais de uma pessoa para raciocinar, adquirir conhecimento, pensar, perceber, lembrar e resolver problemas. Então, no dia a dia, a maioria de nós cristãos não temos uma ideia real da força que possui esse processo, tá? Esse processo influencia, é muito forte e muito determinante na vida dos cristãos. Nós vamos agora, a partir deste momento, mostrar para você, através de um conceito criado por nós, dentro desses parâmetros teológicos e científicos, para que esclareça, para que nós aprofundemos mais o que nós queremos dizer, ok? Nós precisamos saber o seguinte: pensamentos geram emoções e sentimentos. Olha a dimensão, presta atenção na dimensão. Pensamentos geram emoções e sentimentos. Emoções e sentimentos geram comportamentos. Comportamentos geram hábitos. E os hábitos geram nossos estados. Quer que eu lance mais luz sobre o que eu estou falando agora, usando a Bíblia Sagrada, usando a teologia, usando o primeiro ponto desta lição? Eu vou fazer isso agora. Vamos lá. Quando foi que a mulher pecou contra Deus? Vou te dar aí 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Foi menos de 5, não foi? Que eu fui muito depressa. O pessoal aqui do estúdio tá rindo, tá? Esse 1 segundo do pastor Radamés tá meio esquisito. Mas tá bom. Você já entendeu o que eu quero dizer. Quando foi que a mulher pecou contra Deus? Se você respondeu quando ela comeu do fruto proibido, você errou completamente. Pastor, isso é uma heresia. Eu não vou assistir mais o canal da EBD Online da DPU. Calma, keep calm, calm down. Fica tranquilo. A mulher pecou, amados irmãos, quando ela deixou-se influenciar pela serpente. Quando ela criou o pensamento de que era possível, sim, Deus ser mentiroso e a serpente verdadeira. O ato dela comer do fruto foi só a consequência, ou melhor, foi só o comportamento colocado em prática, não é? A prática do pecado. Mas ela pecou aqui, no pensamento, quando a serpente chegou lá e disse: olha, amiga, isso aí tá errado, tá? Deus mentiu para você. Não é dessa forma, não. E ela absolveu. E pensou: há espaço para o que a serpente está dizendo no meu coração. Foi aí quando ela pecou. Por isso que nós devemos vigiar nos nossos pensamentos, tá? Por quê? Porque a mesma serpente lá do Éden, no dia a dia, está falando para mim ou influenciando. Ele trabalha influenciando, ele trabalha usando pessoas, e ele vai, sopra no ouvido da pessoa e diz assim, fala para o pastor Radamés que Deus não é tão confiável assim. E aí eu dou ouvidos àquela pessoa que está sendo influenciada por Satanás, ou eu mesmo recebo uma seta, e no final de tudo eu coloco em xeque, coloco em dúvida a fidelidade de Deus. E aí eu desconfio de Deus, e Deus ninguém pode desconfiar, porque os caminhos do Senhor são retos.
Vejamos o que o apóstolo Tiago diz em relação a isso, tá? Tiago capítulo 1, verso 14, verso 15, dá embasamento ao que eu estou dizendo. Diz assim, Tiago: mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Essa palavra tão... concupiscência. Quer dizer desejos. Depois, havendo o desejo concebido, gera o pecado. Olha aí. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Tiago capítulo 1, verso 14 e verso 15. Aí, diante dessa explicação bastante simples, não é? Eu penso que você já entendeu como é que é essa dinâmica. Nós vamos para o ponto 2, que diz a gestão dos pensamentos. A gestão dos pensamentos. Aqui vemos o autor da lição apontando para a carta de Paulo aos Filipenses, onde, segundo o mesmo, o apóstolo apresenta aspectos positivos do emprego da mente. A primeira coisa que devemos saber em relação à gestão, eu estou igual o pastor querido de saudosa memória, pastor Antônio Gilberto, né? Que ele repetia sempre assim, sendo redundante, para que fique na tábua do nosso coração, para que seja colocado na tábua do nosso coração. Então, em relação à gestão dos pensamentos, é que eles não caem de paraquedas. Eles são criados. Os pensamentos não caem de paraquedas. Ninguém abre a nossa mente e fala, toma esse pensamento. Não, eles são criados por nós. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, nós somos bombardeados, influenciados a pensar de forma A, de forma B, de forma C. Cabe a nós termos aquilo que nós chamamos de filtros. Mas quem decide somos nós mesmos. Afinal, não entramos numa espécie de transe, uma espécie de hipnose. Oh, faça isso, né? Você já viu alguém hipnotizado? Alguém hipnotizado faz o que os outros querem. Faça isso, pegue isso e tal. E a pessoa fica... Não. Nós não estamos numa hipnose onde o mundo, o diabo, a mídia ou qualquer pessoa possa nos manipular. A segunda coisa que nós devemos aprender, amados irmãos, dentro do contexto da nossa lição, é que para cada seta, para cada intenção de manipulação, naturalmente e espiritualmente falando, devemos usar aquilo que eu falei agora há pouco, os filtros, tá? Um dos mais poderosos é este que Paulo cita em Filipenses 4. Qual, pastor Radamés? A repetição. Qual repetição? Ele diz, nisso pensai. Pensai em quê? Nas coisas de cima. Nas coisas de cima. Se eu e você tivermos o hábito de pensarmos nas coisas de cima, de cultivarmos esses pensamentos em relação às coisas do alto, de Deus, divino, de cima, com absoluta certeza nós não seremos influenciados, ou melhor, até seremos, mas isso não vai nos tirar do eixo, isso não vai nos moldar, ok? Agora, é preciso que esse processo seja uma repetição, algo contínuo. Agora, o cristão fica navegando em dois mares, divergindo, ora pensa nas coisas do mundo, ora pensa nas coisas de Deus. O que é que vai acontecer? Evidentemente que as coisas do mundo vão o atrair. Ainda em relação
a gestão dos pensamentos, eu gosto muito da frase que diz: você é aquilo que você lê. Você é aquilo que você lê. E é aí onde está um dos grandes problemas dos cristãos, pois a maioria de nós, pelo menos a nível de Brasil, não adota para si tal prática, tal hábito. Na verdade, segundo dados recentes, amados irmãos, agora de 2025, 47% dos brasileiros, tá? 47% não leem. Ou melhor, 47% leem e 53% não leem, não são leitores em momento algum. Na verdade, a maioria de nós cristãos não gostamos de ler a palavra de Deus. Nós devemos ser honestos. É a palavra de Deus que vai nos elevar os pensamentos. O Senhor diz em sua palavra que os pensamentos dele são mais altos que nossos pensamentos. E os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos. Como andarmos nos caminhos do Senhor? Como andarmos nos caminhos do Senhor, pastor Radamés? Elevando os nossos pensamentos aos dele. Simplesmente assim. E como elevar os nossos pensamentos aos pensamentos do Senhor? Modelando os comportamentos dele. E como modelar os pensamentos dele, pastor Radamés? Lendo a palavra de Deus. Queremos terminar esta lição de número 7 apenas afirmando algo que eu compreendo que é a síntese deste assunto. A síntese deste assunto está em Romanos capítulo 12, o verso 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A verdade é que a maioria de nós cristãos nos sentimos realizados em viver na era do conhecimento e da informação. Mas Deus nos convida, nessa lição abençoada, para entrarmos na era espiritual da transformação. Metanoia, uma mente governada pelo Espírito Santo, uma mente governada pela palavra de Deus, nunca vai ceder espaço para qualquer tipo de pensamentos impuros, carnais e mundanos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.